1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton, Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Irmãos, boa noite, graça e paz na pessoa amada do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer a leitura na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Vamos orar? Nosso Deus, amado e grandioso Pai, damos graças ao Senhor porque somos igreja tua. E como igreja tua, temos as nossas responsabilidades e vivemos privilégio que fora do Senhor nós nunca viveríamos. Ó Deus, ilumine, Senhor, mais uma vez a nós no estudo da tua palavra nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos para o intervalinho louvando ao nosso Deus e já voltamos para continuar com o nosso estudo. Não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Meus irmãos, a igreja que temos aqui no texto que nós acabamos de ler, a igreja de Corinto, ela estava localizada em uma cidade que tinha características bem próprias. A cidade de Corinto foi uma cidade que, antes de Cristo, ela foi destruída, depois ela foi reconstruída, e ela estava em um ponto estratégico. A cidade de Corinto estava numa península, um local que facilitava por demais o trânsito e a circulação de pessoas. Afinal de contas, ela ligava dois pontos marítimos, e nesta ligação entre dois pontos marítimos, pessoas circulavam por ali, principalmente envolvendo a relação comercial.
Isso trouxe à igreja de Corinto, à cidade de Corinto, uma população extremamente diversificada, uma população culturalmente diferente, uma população com a sua cultura religiosa também extremamente diversa, e a cidade de Corinto, ela, uma grande cidade na época, se tornou uma cidade alvo para o trabalho de evangelização que o apóstolo Paulo empreendeu. Ele decidiu plantar uma igreja naquela cidade e assim isso aconteceu. A igreja foi plantada e ela caminhou com todo o conhecimento e com toda a estrutura que o apóstolo Paulo havia deixado ali. E, meus irmãos, me chama muito a atenção a maneira como o apóstolo Paulo trata essa igreja. Ele chama esta igreja de Igreja de Deus que está em Corinto. Eu quero falar um pouco sobre isto, pensar na Igreja de Deus que estava lá em Corinto e pense na Igreja de Deus que está no local onde você mora, no local onde você vive, na comunidade a comunidade que você frequenta, a comunidade da qual você faz parte. Vamos pensar um pouco juntos sobre o início da carta que Paulo escreve aos nossos irmãos na cidade de Corinto. Aqui esses aspectos que eu vou pensar junto com vocês, em parte eles são extraídos de uma lição da revista Expressão, que trata da vida da igreja de Corinto e da realidade da igreja dentro da sua existência, dentro da sua caminhada e dentro da realidade da igreja, a realidade dos seus desafios que são intensos e que são constantes. Então vamos lá. Cheios de defeito, mas igrejas de Deus. Este é o tema que está proposto lá naquela revista e que eu achei extremamente oportuno nós pensarmos e trabalharmos juntos aqui. Pensarmos um pouco sobre a nossa realidade como comunidade da fé, como igreja. Como igreja de Deus, é assim que o apóstolo Paulo qualifica a comunidade daqueles nossos irmãos, aquela igreja, e que, por extensão, ele está qualificando também a cada um de nós, não há dúvida alguma. Então vejam, vamos lá. Primeiro, está aqui. A igreja, ela é igreja de Deus. Isso mostra que esta é uma marca, é uma característica que nunca pode ser e nunca poderá ser desprezada. Nunca poderá ser deixada de lado absolutamente em momento algum. Nós nunca podemos deixar de lado, nós nunca podemos desprezar aquilo que as Escrituras nos apresentam aqui em relação à igreja, como o apóstolo Paulo nos apresenta. Então veja, a palavra igreja, vamos começar por aqui. A palavra igreja, a palavra eclesia, é uma palavra muito comum, usada dentro do contexto grego na época. Ela não é, meus irmãos, uma palavra que tem um sentido estritamente bíblico e teológico. Não, ela representava simplesmente a comunidade de pessoas que estavam reunidas. Ela significava simplesmente um grupo de pessoas que se reunia com um propósito de discutir assuntos, de tomar posição, de travarem ali um relacionamento dentro de uma situação em que o ajuntamento acontecesse.
Então, quando esta expressão ela passa a ser usada dentro do sentido religioso cristão, ela passa a representar a sociedade cristã de uma forma bem específica, passa a representar o povo de Deus. Então ela tinha esse uso bem comum, né? E quando nós vemos as escrituras falando então de igreja, e aqui aparece esse termo, e temos Paulo falando sobre isso em outros pontos das cartas que ele veio a escrever, nós entendemos então que a igreja que é a igreja de Deus, ela é a assembleia ou a eclesia do Deus Todo-Poderoso. E é interessante que dentro desta comunidade, o nome de muitos líderes fizeram-se presente e marcaram a vida daquela igreja. E o capítulo 3 nos mostra isso. Uma igreja que tinha ali os seus simpatizantes em relação a alguns líderes que se despontaram, alguns líderes que se tornaram pessoas referenciais para os grupos que havia ali dentro. E nós observamos no capítulo de número 3 isso acontecendo. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro. E eles tinham essa simpatia, mas observem, meus irmãos, que a igreja, ela não era uma igreja que fosse de qualquer deles, absolutamente. Não é? Ela sempre foi a igreja do Senhor. 1 Pedro 5,2 nos ajuda a entender isso. Pedro afirma que a igreja é o rebanho de Deus e que este rebanho está aos cuidados dos seus líderes. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus, não por sorte da ganância. Nós vemos Deus afirmando que sem nenhum sem nenhuma outra realidade característica, temos na igreja uma outra situação que não seja uma relação ligada com o próprio Deus. Meus irmãos, quem era Apolo, quem era Paulo, quem era Pedro, Timóteo e tantos outros líderes da igreja? Meus irmãos, a liderança da igreja, ela é somente mordomo daquilo que ela tem nas mãos para cuidar. Meus irmãos, a liderança da igreja, ela não é outra senão uma administradora, uma cuidadora, uma zeladora daquilo que tem nas próprias mãos. Se a igreja é do Senhor Jesus, o que são os líderes dentro dela? Senão pessoas que têm que entender o princípio da mordomia cristã e entender que mordomia significa cuidar bem da propriedade do seu Senhor. Então, é importante nós observarmos e entendermos que dentro desta relação, nós que temos alguma função de liderança em qualquer aspecto, seja uma liderança formal ou informal, nós somente somos bons administradores daquilo que é do Deus Todo-Poderoso, bons administradores ou maus administradores da sua santa igreja, porque a igreja, ela lhe pertence, ela é sua exclusivamente por propriedade. Essa citação eu tomei da revista. Diz: o pastor não é dono da igreja, nem presbítero, nem a família fundadora e tradicional da igreja não é dona da igreja. Assim como o maior dizimista também não. Irmãos, não é absolutamente senhor da igreja aquele que a está administrando. E aí nós temos uma situação bem
delicada que envolve a cada um de nós. Se igreja ela é o corpo de Cristo, e se dentro do corpo de Cristo estamos nós, e nós dentro do corpo de Cristo estamos para cuidar desta igreja, e não precisamos entender que a questão de cuidado envolve só aqueles líderes formais, mas envolve a vida de todas as pessoas, porque afinal de contas Deus concedeu a cada pessoa dom, e é dentro do exercício do dom que a igreja ela é administrada. Nem todos receberam o dom para liderar, mas todos receberam um dom para viver em comunidade. E se é para viver em comunidade, a administração dos dons dados por Deus trazem à comunidade da fé o crescimento, o desenvolvimento e o cuidado que ela tanto precisa, através da interação, através do doar-se de cada um dentro da ação que ele tem para realizar diante da qualidade que Deus lhe concedeu. Deus tem direito sobre nós. E Ele tem direito sobre nós por muitas razões. Nós observamos aqui a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor e o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja. O Pai deu-a a Ele e Ele veio para que esta igreja se tornasse igreja de fato, comunidade, assembleia do próprio Deus. Então Ele tem direito sobre ela porque Ele comprou-a com o maior de todos os valores, que foi o seu próprio sangue. Olha em Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu, bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja foi comprada, fomos comprados. E fomos comprados nos tornando propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa. Se primeiro, somos uma igreja de Deus, segundo, a igreja de Deus, segundo o apóstolo Paulo no capítulo 2, ela é santificada. Capítulo 1, verso de número 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo chama essa igreja de santos e santificados. Então nós vamos para o conceito que a gente encontra dentro do Velho Testamento. A palavra que identifica os santos no Velho Testamento, esse conceito vem de lá, quando temos os objetos separados para o culto a Deus distinto de qualquer outra forma de adoração. Lá nós temos a palavra kadosh, que significa santo. E essa palavra que significa santo, significa separado. A ideia seria a de tomarmos algo que está inteiro, fatiarmos e dividirmos em duas partes. Essa é a ideia. Esse é o conceito. Então, o conceito que nós encontramos lá no Velho Testamento, o de separar, e esse conceito está ligado diretamente ao culto de aquilo que era santo ou era separado para a adoração e separado para Deus, vai dar-nos agora, entrando no Velho Testamento, o sentido do que Paulo afirma aqui com relação à igreja que estava localizada na cidade de Corinto. Vejam só, não é? O significado de santos e santificados
não está ligado ao comportamento de pessoas que são denominadas assim por terem tido um comportamento diferente, por terem vivido de forma tal que tornaram-se absolutamente distintas, e não apenas distintas, mas que foram elevadas a um outro nível dentro da sua nível de santidade, e até mesmo atribuindo a elas alguns aspectos de divindade. Isso fica bem claro quando nós olhamos para a vida da igreja de Corinto. Quando nós olhamos para essa igreja, examinamos com um pouco mais de detalhe, nós vamos, meus irmãos, entender que a palavra santo aqui, ela não diz respeito a comportamento diferenciado. Hoje a gente encontra muito esse sentido, né? Alguém é santo, essa pessoa é uma santa. O que significa? Uma pessoa boa demais, uma pessoa que tem um comportamento exemplar e absolutamente diferenciado. Meus irmãos, isso é importante. Mas não é o que Deus está nos afirmando aqui através do apóstolo Paulo. Olhem as características que encontramos aqui dentro da igreja que está ali em Corinto. Meus irmãos, nós começamos a passear aqui pelas páginas da igreja de Corinto e nós vamos observar as características comportamentais daqueles nossos irmãos. Entramos aqui no capítulo de número 3, nós vamos observar que eles já estavam divididos, eles estavam brigando uns com os outros. E esta maneira que eles tinham para se relacionar mostra, meus irmãos, a divisão que se caracterizava dentro daquela igreja. Eles brigavam disputando quem era melhor, disputando autoridade, disputando poder. Na recomendação de Paulo fica claro que eles não pensavam duas vezes antes de chegar e processar alguém, ir para os tribunais, buscar, com aspas aqui, os seus direitos. Eles participavam de rituais que não eram rituais cristãos, eram rituais, eles participavam de cultos pagãos. Meus irmãos, era um povo que bebia, que enchia a cara. A gente olha para o contexto do culto, o ambiente de culto, e ali nós vemos o apóstolo Paulo tendo que dizer àqueles nossos irmãos que eles não deveriam estar vivendo daquela maneira, se embriagando. Na festa do amor, no ágape, onde eles viviam o partir do pão, algumas coisas aconteciam. Irmãos chegavam para aquele momento e eles não esperavam outros, eles começavam a comer e eles começavam a beber. E, irmãos, diferente do que temos hoje, eles faziam as suas refeições bebendo vinho. Era bebida fermentada com teor alcoólico. Quando, meus irmãos, outros chegavam para aquele momento, ali já havia pessoa que tinha comido além do que devia, pessoa que tinha bebido muito mais do que podia, e estavam embriagados, já estavam brigando, criando confusão. E era um ambiente, o nosso culto é diferente do deles, mas era um ambiente onde deveriam estar vivendo a comunhão de uns para com os outros. E a palavra de Deus nos mostra que a briga caminhava no meio daquilo que era precioso para serviço uns dos outros. O capítulo 12 e o capítulo 14 nos mostram isso. Paulo, ele precisou introduzir ali entre esses dois capítulos um capítulo falando sobre a autenticidade do amor que deveriam viver uns para com os outros. Porque se não houvesse amor, não adiantaria absolutamente nada a manifestação dos dons que eles receberam de Deus. Sem amor, meus irmãos, dom causa separação.
Deus causa causa sem o amor a divisão, causa, meus irmãos, separação. E não é isso que Deus quer. A igreja é composta de santos, que são pessoas. É composta de santos, não são pessoas especiais que morreram e passaram a ser consideradas assim. Ela é composta de santos, mas composta de santos não porque são pessoas melhores, mas composta de santos porque foram separadas por Deus e separadas para Deus. Então a igreja de Deus não pode apenas ser vista a partir do comportamento das pessoas, dos seus membros, mas a partir daquilo que Cristo fez por ela. Irmãos, ela tem que ser vista desta maneira, ela tem que ser vista desta forma. Essa igreja que foi remida por Cristo Jesus, ela nunca vai chegar à pureza nas suas ações. Nunca. E é por isso que Deus tem chamado esta igreja à santidade. Aqueles que são santos e são santificados. A característica essencial da igreja, desta que Paulo afirma ser a igreja de Deus, é a união que ela tem com Cristo Jesus. E esta união que ela tem com Cristo é o que a torna santa, não é o seu comportamento. E esta, meus irmãos, é a sua maior identidade. Uma igreja separada, uma igreja fatiada do meio do restante, para que ela se torne a igreja de Deus, o povo santo, um povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. E isto tem que desembocar numa atitude, meus irmãos, comportamental, aí sim, em que o ato de ser santa expresse-se numa vida de transformação e numa vida de mudança. Deus, por causa de Cristo Jesus e só por causa dele, vê a sua igreja como uma igreja santa. Apesar disso, ela é chamada, apesar de Deus a ver como santa, ela é chamada para a santificação. Mesmo que ela não chegue à plenitude desse ato santificador na sua existência aqui. Meus irmãos, é importante nós lembrarmos que a Igreja de Deus, ela está centrada exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. O que significa isto? Significa que tudo, absolutamente tudo, o que os cristãos fazem, a maneira como pensam, as convicções que têm, as suas ações pessoais e até mesmo as suas motivações, elas têm que girar em torno da pessoa de Cristo Jesus. Tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. E, meus irmãos, dois motivos pelos quais nós devemos ser santos. Primeiro, por causa daquilo que Cristo veio realizar por nós. O que Cristo veio realizar por nós? Devemos ser santos por duas razões. Primeiro, pelo que ele veio e realizou por nós. Ele, quando nós afirmamos que comprou-nos por preço de sangue, nós estamos afirmando que ele veio, pagou a dívida que, como humanidade, havíamos contraído diante do Pai e não podíamos pagar. E desta forma, ele tomou-nos para si, porque fomos dados a ele pelo Pai quando o Pai decidiu ter um povo para si. Escolheu pessoas, entregou a Cristo e Cristo paga a dívida para esse resgate acontecer. Então, nós somos santos
por causa do que Cristo fez por nós, por isso nós devemos ser santos. E 2, por causa do que ele veio realizar em nós. Há um ato realizado fora de nós e há um ato realizado dentro de cada um de nós. 2 Coríntios 5,15 diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha em Efésios. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, apresentando a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Irmãos, esta igreja que aqui o apóstolo Paulo apresenta em Corinto, apresenta em Efésios, irmãos, é a igreja que foi chamada para ser santificada. Uma igreja que continua dia após dia sendo uma igreja que não se transforma, que não muda. Não é uma igreja que está vivendo a pessoa de Cristo Jesus como alvo. E vamos lembrar que a igreja não é simplesmente a comunidade. Não é simplesmente a denominação, mas é a comunidade, somos nós. Somos santos, chamados para sermos santos. Nós não vamos chegar à perfeição aqui. Mas a nossa caminhada é uma caminhada tendo Cristo como alvo. E tendo Cristo como alvo, nós precisaremos nos despir de nós mesmos para nos vestirmos da santidade em Cristo Jesus. 4. A igreja de Deus ela é enriquecida. Paulo vai ensinar que a igreja ela não deve pensar a si mesmo, em si mesmo além do que convém. Ela não deve pensar assim. Antes, nós vamos ver que Deus ele tem que ser ponto central na nossa vida. Paulo ele ensina que na igreja não há lugar para soberba, orgulho, altivez e autoexaltação. Não há lugar para nada disso. Paulo chama a atenção daqueles nossos irmãos por isso. A igreja foi enriquecida em virtude do amor de Deus, e não é porque ela é uma igreja numerosa, não é porque ela é uma igreja que tem muito dinheiro, não é porque ela tem muitas propriedades. Não. Ela é uma igreja enriquecida por causa do amor de Deus que se manifesta nela. E, irmãos, essa é a grande diferença que existe. Nós estamos vivendo um tempo em que a prosperidade teológica ainda é muito forte. E nesse tempo, Deus nos chama para que nós olhemos de maneira bem direta para aquilo que já foi feito por nós e o quanto somos ricos em Cristo Jesus. Se você observar Efésios 1, depois você leia esse grande parágrafo e você vai descobrir ali o quanto de riqueza existe já em cada um de nós como igreja do Senhor Jesus. A igreja é rica pelo que Deus conquistou para ela em Cristo Jesus. Por isso ela é rica. Irmãos, a igreja não é rica porque ela é uma igreja de destaque no meio onde ela está. Ela é rica porque ela já teve conquistada a riqueza em Cristo Jesus. E a sua característica essencial, o amor que há em Cristo Jesus, isto, meus irmãos, fará a diferença que se faz tão necessária.
E quinto, a igreja de Deus, ela é sustentada. Olhe o verso de número 8, o qual Deus confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos uma promessa de Deus. Deus está fazendo uma promessa de que Ele manterá firmes todos os cristãos até o regresso de Cristo Jesus, ou até a sua morte, ou até o Filho de Deus partir deste mundo para o encontro com o seu Senhor. Meus irmãos, a segurança que existe, ela não está em nós, absolutamente. Essa segurança está na pessoa de Cristo Jesus. Ela está no testemunho que o Espírito dá em nós e pela palavra que temos revelada. Ela nos dá a garantia de sabermos que somos filhos de Deus e que Deus vai manter conosco em pé a aliança que Ele mesmo firmou, e isto acontecerá até o final. Essa certeza é a base da maturidade cristã e não vai, em momento nenhum, dar margem para o pecado no coração e na vida de nenhum de nós. De forma alguma. A certeza de que Deus manterá a aliança, ela tem que nos conduzir, meus irmãos, acima de tudo, a um amadurecimento cristão. Ao contrário, né? Não é levar-nos ao relaxo e ao pecado. A aliança é a base para um relacionamento profundo de amor para com Deus e uma vivência de obediência, uma vivência de confiança em Deus em todo momento e em todo instante. Então, meus irmãos, é preciso olharmos sempre para a nossa própria vida, olhar para a maneira como estamos vivendo como igreja de Deus e ver se tudo isso está correspondendo à nossa identidade como filhos de Deus, está correspondendo à nova inclinação que há em nós, essa chamada também por muitos de essa nova natureza. Vamos concluir? Meu irmão, a igreja é imperfeita, não há dúvida nenhuma. A igreja de Corinto nos mostra isso. Mas ame a igreja, ame o povo de Deus. Não a ame pelo que a igreja é. Não a ame pelo que ela fez ou deixou de fazer. Ame-a por causa daquilo que Cristo fez por ela. Paulo nos faz pensar sobre a maneira como temos vivido esse amor pelos nossos irmãos, por aqueles que são parte do corpo de Cristo em nós. Paulo nos chama a atenção a observarmos a maneira como estamos vivendo uns com os outros. Primeiro, ame a igreja, depois, ame a Cristo. Paulo também nos leva à reflexão sobre o nosso amor à pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, aquele que diz que ama Deus, mas não ama seu irmão, não pode afirmar que ama Deus. João diz isso. O amor a Jesus é demonstrado pela obediência que temos para com Ele. João 14 nos fala sobre isso. Se nós obedecermos a sua palavra, se nós amarmos uns aos outros, nos consideraremos, então podemos ser chamados de verdadeiros discípulos. Não há como amar a Cristo e não amar a igreja que é a sua noiva. Meus irmãos, nós vamos continuar a ver muitos erros e pecados na noiva do Cordeiro que está sendo tratada para ser entregue sem mácula no dia de Cristo Jesus. Mas lembre de uma coisa, ela sempre será a igreja de Deus, santa, santificada e em uma luta constante para viver esta vida de santidade. Irmãos, cheios de defeitos, mas igreja
do Deus Altíssimo, Igreja do Deus Todo-Poderoso. Deus nos renove em graça e sabedoria, meus irmãos, e vamos entender que a Igreja de Corinto ela não é um exemplo, um modelo para seguirmos dentro do seu afastar-se de Deus, mas ela nos ensina o caminho contrário, o caminho da santidade, o caminho da santificação. Deus já nos vê como santos, mas a pureza ainda tem que ser trabalhada de maneira intensa, de maneira incessante. Afinal de contas, nos tornou filhos. Assim Deus o fez, para que nós nos tornássemos mais e mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus renove-nos em graça e sabedoria. Amém. Nosso Deus, nós olhamos para os nossos irmãos no passado e vemos quantas lutas enfrentaram. Nós olhamos para a nossa vida no presente e vemos quantas lutas temos enfrentado também. E a nossa maior luta, Senhor, está na maneira como devemos viver o nosso amor com o Senhor e o nosso amor entre nós mesmos. Ensine, Senhor, a cada um de nós mais e mais. E Deus amado, clareie em nosso coração a luz, Senhor, da Tua verdade. Cuide de nós e das pessoas que estão ligadas a nós de maneira mais direta ou não e que estão passando por lutas na sua saúde, na sua família, no seu dia a dia. Guarde-nos ainda, Senhor, no caminhar dessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com a sua vida, com a sua família e com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Irmãos, encerramos cantando o hino de número 303 do Inário Novo Cântico, Pendão Real. Que Deus assim abençoe, renovando a sua vida com o rico cuidado que só Ele tem. Amém. Corajosos, pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer, extremados já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão de Cristo tem placar, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre.
todos os fiéis e a seu real pendão. Os que da vitória correm os aléns, com ele reinarão, com valor